Ô, Edilson, agora eu queria te fazer uma pergunta. Nos anos Putin, nós tivemos praticamente uma revolução na indústria de defesa da Rússia, né? Como é que você vê isso daí? Não só na indústria de defesa. Eu sempre costumo brincar, no grupo que nós temos, é um outro grupo, que inclusive participa o pessoal do GeoSmart, eu participo com eles lá. Eu disse que a grande transformação que o Vladimir Putin trouxe, ela não foi sentida, mas o que ele conseguiu fazer, e na minha opinião, Putin não é um bom político. Tá? Ele não é político. Ele não foi preparado para ser um estadista. Mas ele tem algo que é muito importante para a Rússia. Ele conseguiu conciliar todos os interesses dentro da Rússia. A Rússia, ela é fragmentada de interesses, ela tem grupos de poder segmentados. E que, inclusive, envolve a indústria militar. Eu vou contar uma história aqui de uma aeronave que tem um problema aqui que está relacionado exatamente ao que eu vou falar aqui. Tá? E o desenvolvimento dela foi, assim, catastrófico, foi tropeçando até hoje por conta desses interesses, e até hoje não conseguiram resolver. Não é que eles estão 100% corretos, mas na medida do possível estão muito melhor do que nós. Tá? Muitas vezes melhor do que nós. Mas o que aconteceu? O Putin simplesmente, quando ele entrou, ele começou a pensar no seguinte: a Rússia é dos russos. Eu tenho divisões sectárias aqui dentro da Rússia, mas se esse pessoal não conversar, o desenvolvimento da Rússia não me interessa. Quem não estava dentro desse interesse simplesmente foi expurgado do Estado. Aí eu deixo para vocês questionarem se é bom, ruim, certo ou errado. Não é esse o meu caso. Mas o que aconteceu? Ele fez o mesmo no setor militar. O setor militar, ele tinha uma herança soviética de projetos grandiosos. Brinco muito com o Yuri, do Plano Brasil, e eu falo para ele que o Skirov, né, o Pedro o Grande, nós chamamos ele de Pedrão o Grande, o cruzador, ele é uma herança disso. Havia uma necessidade de demonstrar um superpoder soviético de um segmento dessas lideranças militares, inclusive. E eu falo que ele é o Bismarck, né? Porque ele basicamente é um cruzador gigantesco, enquanto outros almirantes queriam navios menores, com capacidade de fogo reduzida, mas em maior número. O Putin adotou essa técnica. O que vai ser mais efetivo e mais possível para a Rússia? Então vamos abandonar os projetos megalômanos soviéticos, que também tinha super submarino, super bombardeiro, super destroyer, super cruzador, super tanques. Ele falou: não, vamos fazer o que a gente precisa, gente. E dentro da indústria de defesa houve uma rapa. Tá? Muita gente saiu, os que permaneceram, gente, vamos colocar o pessoal para trabalhar. 20 anos a Rússia saiu da sua dependência. Ele revolucionou, mas ele também atendeu de forma correta aos interesses de todos. Ele não deixou a balança cair para nenhum lado. O exemplo que eu queria falar era do avião. Nos anos 90, a Rússia planejou o desenvolvimento junto com o Antonov, do Antonov 70. Houve muitos problemas entre a Rússia e a Ucrânia. O projeto é russo, mas o desenvolvedor era ucraniano. Os motores eram ucranianos. E a Rússia penava com a Antonov devido a não atender aos requisitos, e a Antonov com a Rússia devido às ingerências, horas do Estado russo, ora da indústria de defesa russa, que fazia seu lobby dentro do Duma para impedir o desenvolvimento do avião, porque eles queriam lançar uma proposta própria, e isso se arrastou até 2014, quando veio a invasão da Crimeia. Quando teve a invasão da Crimeia, morreu o programa de vez, não tem mais chance dele sobreviver. E a indústria aeroespacial russa pôde desenvolver o seu próprio projeto de aeronave cargueira, que está em desenvolvimento, que é o Ilyushin 276, ou 214, que agora tem várias siglas, e cada dia eles apresentam uma sopa de letrinhas. Para você ter uma ideia como isso também traz atraso dentro da Rússia, as brigas políticas internas. Só que, assim, frente ao que tinha na era soviética, o que o Putin fez foi organizar o barraco. Chegou lá e falou: gente, é assim, esqueça o cargueiro agora, nós temos outros problemas para resolver. Drone vai fazer muito mais estrago nessa guerra do que um cargueiro que nós não estamos precisando agora. Então, vamos com o que nós temos, toca o barco, e na hora que nós tivermos condição, tocamos o projeto do cargueiro. Agora o que precisa é drone, carro de combate, sistema de vigilância, controle satélite e míssil, para poder deixar o pessoal de cabeça baixa do outro lado da trincheira. Por enquanto, não vamos investir nisso. Precisa desenvolver a aviação de combate, porque ela estava defasada, é ela que vai ter a prioridade, e dane-se. A aviação de transporte, de novo, fica para esse segundo plano. Pra você ter uma ideia, havia um planejamento em 2010 para criar uma aeronave cargueira
provavelmente o Ilyushin-106, uma aeronave que teria 108 toneladas de carga, seria um gigantesco. Para eu ter uma ideia, um Galaxy, um Antonov 124, leva 150 toneladas. Então seriam aviões de uma capacidade muito grande de carga. O que ele fez? O que a Rússia decidiu? Vamos criar uma unidade aerotransportada junto com a VDV para poder implantar em qualquer lugar do planeta uma brigada inteira. Precisaria de 100 aviões desse. O projeto por si só já custaria 40 bilhões. A aquisição, talvez mais 40 bilhões para a Rússia. Olha a mentalidade em 2010. Ela mudou. Não, nós vamos ter capacidade defensiva dentro do nosso território, não precisamos de força expedicionária. Então, engaveta esse projeto. Talvez no futuro nós vamos abrir a gaveta e falar, precisamos de um supercargueiro de longuíssimo alcance, de grande quantidade, de capacidade de carga e tudo mais. Se fosse em outro país aqui desse hemisfério, estavam gastando dinheiro que não tinha por um projeto que não ia dar em nada. Então, essas transformações são constantes dentro da Rússia, e isso é muito importante. Se tem alguém que aprendeu com os conflitos recentes, foi a Rússia. Ela saiu da Síria de um jeito, entrou na Ucrânia de outro, está saindo da Ucrânia de outro. Tá? Os 3 últimos conflitos. O que eu vejo do lado de cá, eu vou falar do caso dos Estados Unidos, mas se restringe, se espalha para todos. Os Estados Unidos está lutando as mesmas guerras desde a invasão do Panamá, mesmo modelo. Nem no Vietnã ele lutou desse jeito, mas desde o Panamá ele tem utilizado a mesma estratégia de combate, os mesmos requisitos sendo preparados. Parece que a indústria se viciou em apresentar a mesma proposta com um preço um pouco maior, com uma tecnologiazinha nova, e a um custo mais elevado, que no final vai se provar ineficiente no campo de batalha. Quem está duvidando é só ver o que está acontecendo nos conflitos onde estão eclodindo aí. Não dá para negar isso. Desde o Oriente Médio à própria Ucrânia.